Vamos abrir agora a Bíblia no primeiro livro, no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Tudo primeiro. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós encontramos o que nos diz aqui a palavra de Deus e eu quero que você preste bem atenção. O tema da minha pregação é: pavimente sua estrada na obediência à palavra de Deus. Nós podemos usar vários materiais numa estrada. Agora, ela tem que ter a sua base e ela tem que ter, o asfalto tem que ter a sua liga. Todas essas coisas precisam acontecer. E sem a obediência à palavra de Deus, não chegaremos a lugar nenhum de vitórias, de graça, de favor. O lugar principal que você quer chegar aonde? Fiz uma pergunta. Qual é o principal lugar para você? Onde é que você quer chegar? Quando você quer chegar no céu? Então, não tem outro lugar melhor do que o céu. Então, tudo começou algum dia. E começou quando Deus usou a sua palavra para que as coisas começassem a acontecer. E elas começaram a acontecer exatamente o que diz o livro de Gênesis, o primeiro versículo do primeiro capítulo. O que diz lá? Então, vamos repetir. No princípio, Deus criou. Só? Parou aí? Não. Ele criou as demais coisas. E entre as demais coisas, Ele criou você e eu. Eu e você. Somos criatura do Senhor. Oremos a Deus. Pai bendito e Pai eterno, eu quero nesse momento, Jesus, que a Tua graça repouse sobre a vida de cada pessoa aqui presente. Sobre a minha vida também, Jesus amado. Para poder transmitir a Tua palavra como ela é. Na íntegra, Senhor amado, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas, Senhor amado, colocando aquilo que a Tua palavra diz, e que todos nós possamos aprender, alcançando assim a Tua graça e o Teu favor, e saindo esta noite da Tua casa, cheios da Tua bênção, cheios da Tua graça, cheios da vitória que Tu nos concedes, porque és Tu o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu és o nosso Deus, então nós estamos diante da Tua face, e nós queremos que Tu operes de uma forma sobrenatural na vida de cada um de nós, para a Tua glória, a Tua honra e Teu louvor. E Satanás, eu te ordeno que te afastes da vida de cada pessoa aqui presente. Você não vai perturbar ninguém, você não vai deixar que alguém, ou não vai impedir que alguém receba a bênção, porque Deus está aqui operando, e operando Ele, quem vai impedir? Então nós te ordenamos, espírito das trevas, afasta-te em nome de Jesus, Deus, e manifesta o Teu poder sobre a vida de cada um e de cada uma, para a glória, honra e louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Todos digam amém? Podem assentar em nome de Jesus. Amados, olhamos para as coisas criadas neste mundo, e quando a gente pensa nisto, e aí a gente lembra de Romanos capítulo 1 e o versículo 20, quando diz ali a palavra de Deus que nós sabemos, nós conhecemos até aqueles, os indígenas, aquele que nunca ouviu falar nada, ele pode entender a existência de um Deus, através daquilo que está sendo criado, aquilo que Deus criou, que nós vemos. Então, é diante desse Deus que nós nos encontramos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi Deus quem criou. Muitos ateus e atoas, na verdade, procuram de alguma forma dizer que não há, que Deus não criou nada, que
as coisas aconteceram, mas é bom lembrar que não evoluíram jamais, mas foram criadas. Porque nenhum fato científico evidencia a evolução. Então, a teoria da evolução, ela, diante da palavra de Deus, está totalmente descartada. E uma das coisas que alguém chegou a dizer, mas tinha lá um, sei lá o quê, explodiu, e aí aconteceu tudo isso aqui, mas e aquilo lá que estava lá? Quem foi que criou? Se aconteceu, alguém criou. Então, não temos como deixar de dizer, Deus criou. Deus criou. Agora, como é que Deus criou todas estas coisas? De que forma? Aí, nós partimos para o livro de Salmos, capítulo 33. E temos 3 versículos aqui que eu quero ler agora. O versículo 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Observe bem, mediante a palavra do Senhor, Deus criou tudo do nada, pela sua palavra. Ele é eterno, não tem princípio e nem fim. Esse Deus Criador, o verso 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. E tudo surgiu. Você tem pensado, pelo menos, meditado algum momento naquilo que Deus criou? E ele que fez tudo isso aqui? E aí o versículo 12 chama a nossa atenção dizendo como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. As nações que estão sem Deus, as mais pobres, as mais miseráveis, onde tem os maiores problemas, são justamente aquelas nações onde tem menos cristãos, tem menos filhos e filhas de Deus. Então, isso aqui é real. No mundo muçulmano, isso aqui é uma tristeza. Em outros países, também onde a idolatria e todas essas coisas predominam. Deus criou pelo poder da sua palavra. Então, quando colocamos aqui que temos que pavimentar a nossa estrada na obediência à palavra de Deus, não é palavra tua, não é palavra minha, não é minha opinião, não é tua opinião, não é porque eu formo a minha opinião, eu tiro alguns textos da Bíblia e faço disto uma doutrina para mim, dizendo, não, é isso aqui, está todo mundo errado, você é o único certo da história. No entanto, preste atenção, a palavra de Deus não vai voltar atrás. No capítulo 138, e o versículo 2 do livro de Salmos, diz assim, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei. Aqui o salmista coloca, antes da frase final, isto aqui, eu me prostrarei no teu santo templo. Quando muitas vezes você talvez até diz, para que ir na igreja? Para quê? Eu não venho na igreja só para ver você aqui, não. Se fosse para isso, estava tudo errado. Venho aqui para adorar o meu Deus, junto com você. Porque é isso que Deus ordena. É isso que a palavra de Deus me ensina. E mesmo quando Davi, na sua súplica, no capítulo 27 do livro de Salmos, ele clama a Deus, dizendo, eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E depois no versículo 5 ele responde por quê? Porque no dia da adversidade, dos problemas, ele vai me esconder no seu pavilhão. Se eu não estou na presença dele, ele não tem que me abençoar. Então, aqui o 138 começa dizendo, então, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Por que razão render graças ao seu nome? Veja bem, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Deus é fiel. Ainda que nós somos ou sejamos infiéis,
Deus permanece fiel. Ele não vai voltar atrás daquilo que tem dito. E termina o texto dizendo o seguinte: pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Não tem nada acima da palavra de Deus, acima do nome do Senhor nosso Deus. Pode ter a pessoa mais poderosa desse mundo, o exército mais poderoso desse mundo, a organização mais poderosa desse mundo, é nada diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele e a sua palavra estão acima de tudo e acima de todas as coisas. E como é que nós recebemos isso? Como é que nós aceitamos isso? Como é que nós vivemos isso? Você tem no seu folder o texto que está dizendo lá exatamente o seguinte: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Este é o caminho, siga-o. Que você escolhe algum caminho, escolhe. Que você anda por um caminho, você anda. Agora, que tipo de caminho você está caminhando, está andando? Que tipo de pavimentação você está colocando nessa estrada da vida que você vive no seu dia a dia? Será que Deus está acima de tudo isso? Será que a palavra de Deus está na sua vida? Talvez você diga assim: bem, eu não entendo. Se você não ler a palavra de Deus, se você não ler a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você não vai entender nunca nada. Você vai para o inferno sem saber por que está indo para o inferno. A palavra de Deus é muito clara. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Elas é que nos ensinam, nos orientam. Então, é a santa palavra de Deus. E quando colocamos isso aqui, quero que você observe o seguinte, que no capítulo 17, aliás, capítulo 7 do livro de Mateus, versículos 13 e 14, o que Jesus diz? Preste atenção no que Jesus disse. Verso 13: entrem pela porta estreita. Ele diz: por onde eu e você precisamos entrar? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, verso 14, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E você? Encontrou? Está no caminho largo? Quando cantamos: estou seguindo a Jesus Cristo, e desse caminho eu não desisto. Esse caminho não é tão fácil de ser seguido, não. Tem problemas nele, tem dificuldades, e temos que enfrentar. Então, aqueles que conhecem a história do peregrino, quem já leu o livro já sabe, e é muito importante aquela história toda, e é realmente isso aqui. Na nossa caminhada, muitas vezes nós acabamos trazendo coisas conosco que simplesmente nos sobrecarregam e nos levam ao cansaço, ao desespero, ao fracasso, a frustrações, a depressões e tantas outras coisas. Mas o caminho não é tão delicado, ele é apertado. Então, não dá para a gente pegar e levar as coisas desse mundo junto. Nós precisamos seguir aquilo que é o caminho do Senhor. Agora você veja o seguinte: o céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então não adianta eu ou você pensarmos, criarmos coisas para dizer assim: isso aqui é assim mesmo. Não. Não tem nada de assim mesmo, é assim mesmo que está escrito. E no capítulo 22, verso 19 de Apocalipse, Jesus diz lá uma coisa que muitos não estão procurando entender aquilo lá. Quando ele diz assim: aquele que tirar alguma coisa desta palavra
ser-lhe-á tirada parte da árvore da vida. Vai perder. Se acrescentar alguma coisa a essa palavra, virão sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Isso aqui, gente, é para todos nós. É para mim, como pastor, nós pastores, as pastoras, os líderes, os liderados, membros, não importa. Isso aqui diz respeito a cada um de nós. E não temos e nem teremos como escapar disto. O que quer dizer isso aqui? Tirar ou acrescentar? Aquilo que você de repente torce na palavra de Deus para dizer que você tem razão. Deixe-me dizer uma coisa, tem algumas pessoas que procuram falar a mesma coisa com 5, 10 pastores. Está procurando para dizer assim, não, pastor fulano diz que eu posso fazer isso. Sabe que está errado e está procurando alguém para que possa ter um apoio. E aí procura, às vezes, até colocar palavras na boca da gente, né? Mas, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás. Então, não acrescente nada. Não tire nada. O que ela é e ela será para sempre. Deus criou, Deus fez, e Deus disse, a voz está atrás de você dizendo, esse é o caminho. Ande nele, siga ele. Quem é o caminho? Senão Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A voz que está atrás dizendo, siga, esse é o caminho. Agora, quando é que eu e você devemos ouvir a voz de Deus? Quando? Ou obedecer a sua palavra. Vamos ouvir a voz de Deus só na hora do aperto, da dificuldade, quando o problema surge, quando você não tem mais solução, quando se olha assim, bem, acabou tudo. Bem, agora eu vou clamar a Deus. Agora eu vou fazer isso. É nessa hora que eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso ouvir a Deus quando estou em lutas. Eu preciso ouvir a Deus quando estou em vitórias. Ouvir a Deus quando eu estou triste. Ouvir a Deus quando estou alegre. Ouvir a Deus quando estou feliz. Ouvir a Deus quando coisas me incomodam, me atrapalham. Eu preciso ouvir a Deus sempre. Ele é o caminho. Andem nele e terão a vitória plena. Se eu andar no seu caminho, tenho a vitória. Se não andar, não vou ter. Não é porque eu sou pastor titular, por isso que Deus vai me abençoar, não. Se eu não obedecer o que a palavra de Deus está dizendo, pode ser pastor de onde for. Não diz nada, absolutamente nada. Eu e você precisamos andar na presença de Deus. Então, precisamos buscar a Deus e ouvir a Deus em qualquer hora da nossa vida, em qualquer momento. O rei Asa, no capítulo 14 do segundo livro de Crônicas, ele clama a Deus num momento difícil. E a palavra de Deus diz, nesse capítulo 14, aqui eu peguei alguns personagens da palavra de Deus. Entre eles está o Asa, está o Josafá, está o Acabe, está o Uzias. E aqui nós encontramos, quando Asa assume o reinado, e o verso 2 do capítulo 14, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Fez sempre o que Deus aprova? Muitas vezes nós fazemos algumas coisas que Deus aprova. Começamos bem, mas nem sempre acabamos bem. Nem sempre acabamos bem. E por que não? Porque nós simplesmente negligenciamos aquilo que está escrito. E aqui agora Asa está aí. E ele vai enfrentar uma dificuldade e um problema tremendo. E aí no versículos 11 e 12 do capítulo 14 diz assim, então Asa clamou ao Senhor, ao seu Deus, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos,
contra os poderosos. Essa opressão existe no mundo inteiro. Mas aqui, Asa reconhece isso. E o que ele diz? Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Um enorme exército, o que vinha contra o reinado de Judá e Benjamim, o exército era praticamente o dobro de soldados que eles tinham. Mas não bastasse isso, esse inimigo tinha armas das mais modernas, mais poderosas, que o povo de Israel não tinha. Então, a derrota, não tinha a menor dúvida, estava decretada. Pronto, perdemos. Mas o que Asa fez? Clamou a Deus. E o que Deus fez? Respondeu e deu a vitória. Deu a vitória. Agora, Asa está voltando para casa muito feliz, alegre. O povo recebendo, fazendo aquela festa, pela vitória que eles alcançaram, pelos despojos que trouxeram. Então, naquele momento, e nessa hora, Deus fala, eu preciso ouvir a voz de Deus? Preciso, porque meu irmão, minha irmã, quando a Bíblia diz que na casa do luto, a gente aprende mais do que na casa da festa, é realmente isso aqui, que quando você está diante de um velório, alguém sendo velado lá, você entra e você começa a olhar lá, aquele pijama de madeira, um dia eu vou vestir também. Não tem outra solução. Um dia isso vai acontecer comigo. Como é que vai ser naquele dia? Como é que vai ser o dia que você estiver dentro de um caixão? Pense um pouco. E você quer escapar? Não vai escapar. Não tem como escapar. Então, nós observamos aqui a palavra de Deus. E na casa do luto, então, a gente pensa nas coisas de Deus, pensa na salvação, pensa na vida além túmulo, pensa em todas essas... Na casa da festa, é festa. Festa, festa, festa. Pouco se pensa em Deus, ou talvez nem lembra que Deus existe. E quantos estão fazendo isso e vivendo isso? Então, Asa volta muito feliz. Só que Deus envia o profeta para conversar, e aí no capítulo 15, o primeiro versículo diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obede, ele saiu para encontrar-se com Asa, e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, me ouçam. Vocês venceram a batalha, eu dei a vitória. Vocês estão felizes porque alcançaram a bênção. Você está na campanha, você está na corrente, você vai começar a corrente, você vai terminar com a bênção, com a vitória. Aí, a hora que terminou a campanha, terminou a sua corrente, você alcançou a bênção, a hora que alcançou a bênção, aí você relaxa. Saiba que vão vir outras lutas. Vão vir outras lutas. Mas, pastor, eu não quero lutas. Mas eu na Bíblia não encontro nenhum lugar que eu e você não tenhamos que lutar sempre. Sempre. É para isso que Jesus veio, para nos dar a vitória. Ele disse assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham um bom ânimo, eu venci esse mundo. Então, atrás o mundo, Jesus na frente. Jesus é quem nos dirige, nos guia, nos guarda, nos cobre. E agora, a palavra do profeta para Asa é justamente esta. E ele diz isto: Asa e povo, todo o povo de Judá e Benjamim, escutem-me. E o que ele ia dizer agora? Parabéns pela vitória. Vocês foram uma coisa extraordinária. Não. Não é isso aí que a Bíblia diz. Começa dizendo assim, aí eu encontro aqui esses três fatores importantes,
Mas antes, lembrando o que está lá em Números, capítulo 11, do 1º ao 3º versículo, que quando o povo estava em dificuldades lá, eles começaram a reclamar. Não clamar, mas reclamar. E reclamando, a ira de Deus se acendeu contra eles. E aí veio o incêndio no arraial de Israel. Tiveram que correr lá para Moisés orar, para que o fogo se apagasse. E no deserto não tinha água para apagar, não. Não tinha extintor, não. Não tinha nada disso aqui. A queima seria total. Mas a interferência de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está pronto. E aí, Deus agora está falando. E você observe o seguinte, que quando nós observamos isso aqui, precisamos realmente obedecer, foi nesse momento que o profeta vem para falar, porque ele saiu ao encontro do rei do povo para mostrar que eles venceram, dependeram de Deus, e foi por isso que venceram. Eu, inclusive, coloquei aqui uma frase: pois onde há dependência de Deus, sempre haverá vitória sobre o inimigo. Sempre. Não é de vez em quando. Sempre. Porque o nosso Deus é todo-poderoso. E aqui, nesse versículo, primeiro ainda, e depois o versículo 2, quando o profeta vem falar com Asa e o povo, temos aqui esses 3 fatores importantes. O primeiro, o que ele diz assim? Escutem-me, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. O Senhor está com você, meu irmão, minha irmã, quando você está com Ele. Se você vai fazer uma coisa que Deus não está lá, fique sabendo que Ele não está lá. Depois não adianta dizer assim, não, mas onde é? O porquê foi que aconteceu isso comigo? Por que é que aconteceu? Porque você deixou Deus de lado. Por que é que Enoque foi trasladado vivo? A Bíblia é clara. Que Enoque andou com Deus, por isso Deus o tomou. Aqui, o profeta está dizendo para Asa, se vocês andarem comigo, então não esqueça disso aqui, quando vocês estão com Ele, Ele vai estar com você. Mas se você não estiver com Ele, não vai. E no capítulo 26, verso 5 do mesmo livro de Crônicas, nós encontramos o rei Uzias. Era um rei poderoso, um rei que fez coisas maravilhosas, extraordinárias. Só que no versículo 5 diz assim, enquanto buscou a Deus, prosperou. Enquanto buscou a Deus, prosperou. Enquanto andou com Deus, Deus foi lhe dando vitórias. Só que chegou um momento que ele entra na casa de Deus. Ele pecou dentro da igreja. Não foi lá fora. Foi dentro da igreja. Ele entra e ele pega o incensário e vai fazer o que não era trabalho dele. Era dos sacerdotes. Ele era o rei, ele achou então que ele mandava em tudo. Cuidado, você que tem uma liderança na tua mão. Que muitas vezes isso aqui pode acontecer numa empresa, na igreja, no seu trabalho, em qualquer lugar. Tome cuidado o que você faz, porque o resultado disso aqui pode vir contra você mesmo. E o que foi que aconteceu? Uzias pegou o incensário e foi lá oferecer sacrifício. Botou incenso. O sacerdote, não faça essa loucura. Ele insistiu. O que foi que aconteceu? Ficou leproso. Não pôde mais governar como rei. Nem pôde morar mais no palácio. Ficou morando numa casa à parte. Porque, como leproso, era imundo e estaria contaminando os outros, por isso, o seu afastamento total. Tome cuidado, e eu preciso me cuidar. Você precisa se cuidar, para que a gente não entre pelo caminho do erro. Um segundo ponto aqui, um segundo fator. Se o buscarem, você está buscando a Deus?
Ou você só busca quando precisa de solução de um problema? Se o buscarem. Aí Jeremias, no capítulo 29, verso 13 e 14, diz assim: vocês me buscarão e me acharão. Quando? Quando me buscarem de todo o coração. E então o que Deus diz? Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me deixarei. Deus está deixando ser encontrado por você aqui na campanha. Jesus está aqui, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele está aqui. Então você veio buscar e o Senhor se deixa encontrar. Mas, o terceiro ponto, mas se o deixarem, ele os deixará. Se estiver com ele, ele vai estar com a gente. Se deixarmos ele, ele vai nos deixar. E capítulo 10, verso 38, do livro de Hebreus, nos diz o texto sagrado assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, minha irmã, se você recuar deixando Jesus de lado, Deus não tem mais prazer em você, não. Você pode ter feito o que você fez nesse mundo, não adianta. Pode trabalhar 70, 80, 100 anos e em 1 minuto você pode perder tudo, jogar tudo fora. Então, eu e você temos esta responsabilidade desse cuidado com a palavra de Deus. Nós temos que pavimentar essa estrada na palavra, na obediência à santa e bendita palavra de Deus. E olha, e essas verdades se aplicam, repito, a todos nós. A todos nós. Não existe exceção. Não existe exceção. Então, quando pensamos nisto, precisamos então de coragem. Para quê? Para deixar certas coisas boas e más de lado, rejeitar algumas delas, mudar a nossa atitude, tomar uma posição. Isso é fácil? Isso é difícil. Isso não é fácil. Eu procurei colocar aqui algumas coisas. Você tem dificuldade, e eu sei que tem pessoas que estão aqui com uma dificuldade tremenda, mas nós vamos orar justamente por isso esta noite. Que nem sempre são fáceis de tomar essas decisões. Por que razão? Primeiro, por causa da pressão. Você sofre pressões. Pressões dos seus líderes, dos seus patrões, dos seus liderados. Você sofre pressões da lei, de tantas outras coisas. E aí, você fica debaixo daquela pressão e diz: agora, como é que eu vou fazer? Se eu tomar essa atitude, sei que estou errado. Mas se eu tomar essa atitude aqui, a coisa vai ficar pior. Bem, se você continuar fazendo a coisa errada, vai ficar pior sim. Tomar uma atitude certa pode, em algum momento, te trazer dificuldade, sim. Quem sabe até maior do que naquele momento, mas você vai vencer. Você vai ter a vitória plena, total e completa. Então, sempre nós precisamos pressão. As ameaças que acontecem contra a sua vida. Quem na sua vida algum dia não foi ameaçado por alguém de alguma forma? E as ameaças são diversas. Então, você não pode colocar uma ou duas e dizer: é isso aqui a ameaça e o resto não é. Quantos já ameaçaram você de mandar embora você? Quem sabe até alguém lá na tua casa diz: olha, se você não for assim, não fizer assim, você está no olho da rua. Quantos foram expulsos de casa porque entregaram a sua vida a Jesus e não foram mais aceitos, não foram recebidos? E nessa hora, o que você tem que fazer? Não tem problema. É o que nós cantamos, não é isso? É o que nós cantamos. Se os nossos amigos nos deixam, se os nossos pais nos deixam, se os nossos parentes nos deixam, Deus não nos deixa. Ele cuida da vida de cada um. Então, as ameaças contra a sua vida, eu mencionei isso aqui, porque realmente
e não foi uma nem duas vezes que eu já enfrentei esse tipo de problema. De repente, alguém que, na verdade, teve problemas lá atrás, anos atrás, ou há um tempo atrás, e depois se arrependeu, deixou o pecado, deixou a imoralidade, se voltou para Deus, e aquela pessoa com quem ela teve o problema aí, vem ameaçando, e dizendo assim: se você não fizer isso comigo, eu vou acabar com a tua vida, eu vou te expor. Esses filhos do diabo e filhas do diabo, que são realmente filhos e filhas do diabo, você não tem que temer. Você não tem que temer. Eles não vão te expor jamais, porque a Bíblia é clara: nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. Se você anda com Jesus, ela não vai prosperar. Você vai ser o vencedor, você vai ser a vencedora. Então, entrega esse cara para o capeta. Ah, mas pode fazer isso? No capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, deixa-me ler aqui alguma coisa para você. Versículo 8. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego. Ele ficou cego. Ele ficou cego. Não tema essa gente, não. Ande na presença de Deus. Use a palavra do Senhor. Paulo chegou lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, quando houve lá o incesto lá, o que ele disse? Entrega esse cara para o diabo. Entrega para o diabo. Ananias e Safira vieram mentir diante de Pedro. Qual foi o seu fim? Morreram os dois. Quando alguém pensa, bem, nós vivemos na época da graça. Você acha que na época da graça você pode fazer o que bem entender e está tudo perdoado? Não se iluda, não se engane, porque o caminho, ou seja, o caminho que nos leva para o céu é estreito e apertado. Não é assim como você pensa que qualquer coisa está tudo bem. Obediência à santa e bendita palavra de Deus. Então veja isto. Deus é quem estende as mãos. Asa destruiu os postes sagrados. Inclusive ele fez uma coisa a mais. Além de destruir os postes, ele depôs a sua própria avó da posição de rainha mãe, porque ela havia feito um poste sagrado, ela havia então se prostituído com esse adultério religioso, porque ela estava ali, aí não era outra coisa, mas era isso aqui. Ele depôs, tirou-a, ele fez isso certo. Mas Asa não fez tudo certo. Teve um momento que agora ele entra num erro. E nós erramos quando confiamos em nós mesmos, confiamos na nossa capacidade, confiamos nos nossos recursos, confiamos na nossa posição, aí nós erramos. E é isso que aconteceu com Asa. Ele tinha um exército enorme e ele venceu clamando a Deus. Agora ele tem uma segunda batalha. E o que ele faz? Ele pega o ouro, pega a prata e ele vai exatamente usar isso aqui. Você vai encontrar nesse mesmo capítulo 15 aqui, depois capítulo 16, do verso 7 a 9. O que ele faz? Ele pega isso aqui e vai contratar um outro exército ímpio também, que não era de Deus. Para quê? Para ir brigar, para lutar contra o seu inimigo.
ele errou. E aí vem as consequências do erro. Então, tome cuidado, você está fazendo a coisa certa, continue fazendo certa. Porque qualquer erro vai trazer consequências graves. Josafá, outro rei, que andou na presença de Deus. E aí, quando nós pegamos o Josafá no capítulo 18, encontramos aqui o seguinte: ele está aqui, e Josafá tinha grande riqueza, honra, tudo isso aqui, era um homem de Deus. Ele andou nos caminhos do Senhor e ele pavimentou, na verdade, a sua estrada, fazendo tudo o que devia fazer. E todos os reinos, e por temer a Deus, por fazer as coisas de Deus certas, todos os reinos em volta ficaram assustados, temendo e tremendo diante de Josafá, simplesmente porque estava andando com Deus. Andando com Deus. Mas de repente, Josafá é enganado. Josafá entra numa fria. Já teve uma grande vitória contra o inimigo. Venceu. E agora Acabe, esse rei perverso, imoral, assassino, marido da Jezabel, e esse casal aqui destruiu tanta gente, que causou tanto problema. Aí Acabe precisa de lutar uma guerra e quer vencer. Chama Josafá, faz uma festa para ele. Tome cuidado com as festas, né? Mas pode ir na festa, não tem problema nenhum. Mas ele fez uma festa e fez um banquete para fazer uma proposta, e Josafá aceitou. Preste atenção, tem coisas na vida que você tem que pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer, porque você pode cometer um erro, como aconteceu com Josafá. Nesse momento, Josafá concorda em sair na guerra contra o inimigo de Acabe, para ir lá e batalhar. Ele faz isso aqui. Aí Acabe faz o que mais? Olha, nós vamos entrar na guerra, você veste as vestes reais e você vai para a guerra, para o combate, como rei. Mas eu vou me disfarçar. Eu não vou entrar no combate como rei, mas disfarçado. Os caras que te botam nos problemas se disfarçam, se misturam com outros, como quem diz, você é o culpado, e você às vezes não tem culpa nenhuma, e acaba levando a pior. Então tome cuidado com esse tipo de coisas também. É isso que aconteceu. Lá está, Acabe disfarçado. Mas o rei inimigo agora disse o seguinte: eu quero Acabe. Não quero matar ninguém, não quero destruir o exército, eu não quero nada disso aqui. Eu só quero Acabe. E quando eles viram o rei Josafá, rodearam, cercaram, disseram, é ele, vamos pegar esse cara agora. Só que eles chegaram lá, viram que era Josafá. Deus teve misericórdia dele. Ele caiu no engano, no erro. Foi enganado. Deus teve misericórdia, ele voltou para casa. Só que na sua volta, aí, quando ele volta, veja o que diz o versículo 1, de 1 a 3, no capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Porque você se aliou com aqueles que são contra Deus e contra o povo de Deus. Você se aliou com eles. Que tipo de aliança você tem feito? Nós tínhamos um governo que, se continuasse, daqui a pouco nós não teríamos mais nem liberdade de sequer falar de Jesus. Porque estava caminhando tudo para uma destruição moral completa nesse país.
Graças a Deus, isso mudou. Eu louvo a Deus por isso. Tem muita coisa ainda para mudar, mas louvado seja Deus por aquilo que já mudou. Josafá recebeu essa reprimenda. Só que Josafá agiu de uma outra forma diferente de Uzias. Ele se volta para Deus, e aí você começa a perceber, quando do versículo 4 em diante, ele começa agora fazendo uma coisa. Ele vai e viaja por todas as cidades, e ele entra e vai lá o quê? Confessar o seu erro. Ele vai ensinar a verdade. Ele vai mostrar o caminho da salvação, o caminho certo, o caminho completo. Então ele saiu e fez exatamente isto, e procurou fazer o melhor. Então, percorreu para corrigir todos os erros, e ele o fez. Em consequência disso, teve sim consequências do seu erro, porque ele estava em paz, não precisava nada disso aqui, todos os reinos temendo ele, só que agora vem um imenso exército contra ele. Cerca de 1 milhão de soldados vem aí para massacrar Judá. Nesta hora, é o capítulo 20, quando Josafá fica com medo, alarmado, ele convocou todo o povo para jejuar em todo o seu reino e orar. Jejuar e orar. Ele convoca. Ele não pega ouro e não faz que nem Asa fez. Ele vai buscar a Deus. Tomou uma atitude correta, uma atitude certa. Então, o fato de você errar, você pode corrigir isto. Não fazer o que Asa fez, não fazer o que Uzias fez, não fazer o que Acabe fez, mas fazer o que Josafá fez. Só que ele convocou, inclusive as crianças de colo. Todos, grandes e pequenos. E aí a minha pergunta, o que você está fazendo com seus filhos? Deixa eles em casa, assistindo televisão, quando se devia trazer na casa de Deus para aprender alguma coisa daquilo que é do Senhor? Talvez você diz assim, olha, coitado, estuda a semana inteira. Aí, domingo, deixa dormir. Para que vai ter que levantar às 7 horas da manhã ou 6:30? Depende da distância que você mora da igreja. E vai dizer assim, deixa o coitado. Coitado, você está fazendo ele de coitado mesmo. Ele vai acabar indo para o inferno porque nunca aprendeu aquilo que devia aprender. E você também não ensinou. Então, até as crianças de colo. Mas aqui me chama a atenção exatamente a oração que Josafá fez. Que ele convocou o povo, mas ele não ficou, não disse, olha, vocês jejuem, vocês orem, eu estou mandando, eu sou o rei. Quando eu falo para vocês de jejum, eu sempre tenho dito isso aqui, se eu não jejuar, eu não tenho moral para pedir para você jejuar. Eu sei que um tempo atrás, há uns mais de 2 anos atrás, algumas pessoas disseram, pastor, a sua idade já não dá mais para ficar jejuando. Teve um momento que eu pensei assim, será que eles têm razão? Eu descobri que vocês não têm razão nenhuma. Nenhuma. Por quê? Aí me deu aquele problema no estômago e eu fiquei 3 dias sem comer e não morri. Então, por que eu não posso jejuar? A hora que eu não posso comer nada, estou lá hospitalizado, está tudo bem, eu posso jejuar. Não era jejum, não podia comer mesmo. Então, aí eu descobri que isso aqui não é verdade. Então, eu posso jejuar o dia inteiro, posso jejuar mais de um dia, não é problema nenhum. O problema é aquilo que eu boto aqui na minha cabeça. E o jejum e oração, é isso que Deus quer da minha e da sua parte. E agora, Josafá faz isto, e ele se coloca em pé, juntamente com todo o povo, para orar a Deus, porque ele estava com medo mesmo. E, na verdade, o exército que vinha, ele seria destruído.
Qual o tipo da oração que ele faz? Versículos 5 e 6. Ele começa a sua oração dizendo assim, nas suas palavras: Tu és o Deus de nossos pais. Tu és o Deus de nossos pais. O Deus do passado, porque Ele é do passado, é do presente e é do futuro. Deus era, é e será. Jesus era, é e será. O Espírito Santo era, é e será. É o mesmo, não muda. E então Josafá reconhece isso. Depois a segunda frase dele: Tu és o Deus dos céus. És o Deus do passado. E alguém podia dizer, bem, então no passado, mas agora no presente não é. Ele é no presente. E tu és o Deus dos céus. O firmamento anuncia a obra das mãos do Senhor, capítulo 19 dos Salmos. Deus está acima de tudo e de todas as coisas. E a sua palavra é o que nós lemos no Salmo 138 essa noite. Ali, Deus se manifesta. E Ele está dizendo: Tu és o Deus dos céus. Os céus e a terra vão passar, só que a palavra de Deus não. Aí a terceira frase da sua oração: Tu dominas sobre todos os reinos. Tu dominas sobre todos os reinos. Então você que vive debaixo de ameaça, de pressão, de dificuldades, lembre-se, Deus é aquele que domina sobre tudo e sobre todas as coisas. Então nós temos a vitória nele. E aí, a outra frase de Josafá, quando ele diz assim: Tu tens força e poder. Tu tens força e poder. A outra frase: Não há ninguém que possa te resistir. Isaías registra o que Deus diz: Operando eu, quem impedirá? Quem pode fazer alguma coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele termina a sua oração dizendo tudo isso aqui, ó. Repito: És o Deus dos nossos pais, tu és o Deus dos céus, tu dominas sobre todos os reinos, tu tens força e poder, não há ninguém que possa te resistir, tu és o nosso Deus. Esse é o Deus que eu e você temos, que domina, que tem poder, que tem tudo para me dar e para te dar. Mas eu e você precisamos estar na sua presença. Então, quando ele termina essa oração, diante dessa dificuldade tremenda, Deus envia Jaaziel, o profeta, para dizer, e ele diz assim: Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Assim é que Deus está dizendo para mim e para você, porque esta mensagem é para mim e para você. Depois eu vou ler mais um texto mostrando que é exatamente isso aqui. E então diz assim: Não tenha medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não fique com medo das ameaças. Não fique com medo de tomar uma posição, de ter uma atitude louvável de acordo com a palavra de Deus. Não faça nada contra a palavra. Não tenha receio, porque é isto que está escrito: essa batalha não é tua, ela é de Deus, na vida daqueles que estão com Ele. É o que nós lemos aqui, e agora, repito, quando Deus fala com Asa: se vocês permanecerem comigo, eu permaneço com vocês, mas se vocês me abandonarem, eu abandono. E agora, tome posse dessa bênção. Deus quer que você saia daqui abençoado. E eu quero ler ainda, para encerrar a minha palavra agora, no livro de Romanos,
no capítulo 4, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, eu quero ler do versículo 18 em diante. Preste atenção, porque isso diz respeito a mim, a você, a todos nós. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Antes de ler o verso 19. Em esperança, ele creu contra a própria esperança. Por quê? Observe isso. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Aquilo que parece ser impossível para você, dê glória a Deus e não esmoreça na fé, porque a vitória é tua. Verso 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. 22. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras que lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, não foi só para Abraão, não foi só para Isaac, não foi só para Jacó, para Davi, para Josafá, para Asa, não. Mas, verso 23, mas também para nós, a quem Deus acredita justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O diabo foi derrotado totalmente. E nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é ou não? Você crê nisso aqui ou não? Não importa qual seja o problema que você está enfrentando, por mais enorme que ele seja, jejum, oração, leitura da palavra de Deus, busca do Senhor, se prostrando no seu templo, é o que nós lemos no capítulo 138, nós vamos vencer, porque Deus é quem nos dá vitória. Repito a leitura do verso 24, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça através de Jesus Cristo na nossa vida. Asa clamou e Deus respondeu. Asa buscou outros meios e teve dificuldades. Você está aqui esta noite. E quando Deus deixou isto dito para os seus filhos, para o rei Asa e para o seu povo, deixando claro, quando vocês estão com ele, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se vocês o deixaram, ele deixou vocês. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que está conosco. Deixou Jesus de lado. Ele deixou você também. A escolha, quem fez foi você, não foi Deus. Deus não te expulsou. Porque Jesus disse assim, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. De maneira nenhuma. De forma nenhuma. Veio para Jesus, ele não lança. Mas, lembre-se o que nós lemos aqui, 10:38 de
Hebreus, que aquele que recuar, Deus não tem mais prazer naquela pessoa. Mas Ele tem prazer em você que está na sua presença. Mas você que estava longe, chegou a hora de você se aproximar e chegar para Jesus e dizer essa noite: Senhor, me recebe como teu filho, como tua filha. Me recebe, porque eu quero te receber como o Senhor da minha vida. Eu quero entregar a minha vida para ti. Eu quero andar contigo. E quero que tu estejas comigo. E você que deixou Jesus, recuou, você pode voltar. Jesus continua te esperando, como o pai esperava o filho pródigo voltar. Ele está aqui pronto para te abraçar. Tudo depende de você. Essa é a palavra que Deus nos deu para essa noite. E essa é a palavra que está junto de você. Agora, a decisão é só tua e de ninguém mais. Cada um de nós vai dar contas de si mesmo a Deus.